Bom, pessoal, seguindo aqui, sempre a gente fala, quando está trabalhando com o tempo geológico, que existe uma dificuldade das pessoas abstraírem, né, sobre o tempo. Primeiro, porque é um tempo muito longo, né? Nós, enquanto seres humanos, temos uma vida relativamente curta no planeta e, consequentemente, pensar algo com mais de 100, 200, 300 anos já é difícil para nós. E pensar numa escala de milhões ou bilhões de anos é mais difícil ainda, né? Então, para que a gente possa entender de forma mais fácil, tem algumas metáforas, né, que são usadas para comparar o tempo geológico. Então, por exemplo, a da atividade de vocês, né, que já está colocada lá no AVA e no SWAP, vocês vão utilizar um relógio para determinar, né, a escala do tempo geológico, contando, né, esse tempo em bilhões de anos, como se fossem horas de um relógio, né, horas, minutos, segundos, obviamente. Então, aqui tem um exemplo bacana, que talvez sirva aí de algo para que vocês façam atividade, né, pegando aí o tempo geológico, né, a idade da Terra, comparando ele a 24 horas, né, o tempo de um dia, um movimento de rotação da Terra, né, as 24 horas. Então, vamos imaginar, né, tá aí no slide, em uma máquina do tempo, a gente se desloca aí a 53.240 anos por segundo, né? E dessa forma, a cada 18,78 segundos, né, nós vamos percorrer 1 milhão de anos. Vejam como é curto, né, digamos assim, se a gente comparar com um relógio, né? 18,78 segundos, equivalendo a 1 milhão de anos. Então, essa é um pouco da noção que a gente tem para entender melhor. Então, existem, como eu falei, várias metáforas, né, para entender o tempo geológico, né? Entender como, professor? Pensar em que momento o homem surge na Terra, né? Essa é a grande dificuldade para muita gente, é pensar assim, poxa, qual que é a relação entre o homem e o planeta Terra, né? Quando que o homem surge? Tem uma muito famosa, né, do Mark Twain, que diz assim, o homem existe há 32 mil anos, né? Foram necessários 100 milhões de anos para preparar-lhe o mundo, ou seja, né, o homem surge há aproximadamente 100 milhões de anos, né, mas não, obviamente, como a gente se conhece hoje enquanto espécie de Homo sapiens, né? Vocês vão saber fazer essa colocação bem melhor que eu. Então, o Mark Twain diz que o mundo foi feito para nós, né? Então, houve uma preparação, quando tudo estava testadinho, tudo pronto, o homem vai surgir na Terra, né? Então, relembrem-se sempre daquela passagem também, né, do Gênesis, que fala que Deus criou tudo e depois cria o homem, né? Na natureza também é assim. Tudo foi criado, né, digamos assim, e depois o homem surge na Terra. Então, para a gente sempre estar podendo caminhar, né, entre as teorias de criação e as teorias de evolução, sem nenhum grande conflito. Então, ele traz esse exemplo da Torre Eiffel, né, aquele monumento belíssimo lá em Paris, né, na França, que é um edifício muito alto, e ele usa a Torre Eiffel como uma metáfora, né? Assim, a camada de tinta da ponta arredondada do pináculo, né, aquela pontinha amarela que está lá em cima do desenhozinho da torre aqui, né, eles representam a presença do homem nessa duração, né? Qualquer um há de perceber que a torre foi feita para essa camada de tinta, né? Isso dentro da metáfora dele de dizer que a Terra foi feita especialmente para o homem, né? Mas também, né, ele pensa assim, se você raspar um pouquinho dessa tinta lá de cima, destruiu toda a história da humanidade, né? Então é como se você tivesse aí a torre, né, toda a escala de tempo geológico, e na pontinha lá de cima do pináculo da torre seria o surgimento do homem na Terra. Outra que é legal também é essa aqui do John McPhee, que é a metáfora da jarda inglesa. Jarda é uma unidade de medida, né, utilizada na Inglaterra, como para nós aqui nós temos, né, metro, enfim, eles têm nó, jarda, né, tem outras unidades de medidas diferentes. Então, se o tempo geológico foi igualado a uma jarda inglesa, e a jarda inglesa é a medida de distância, né, entre o braço do rei e que ele colocava para se distanciar dos seus súditos, né? Então, era a medida de uma jarda, ficar distante, desde a coroa até a ponta do braço.
Então ele diz, se o tempo geológico foi igualado a uma jarda inglesa, né, uma simples lixada na unha do dedo médio do rei, né, tá com o dedinho dele ali, e se der uma lixadinha, né, de unha na unhazinha dele aqui, aniquilaria toda a história humana. Isso é só para a gente entender também como que a presença do homem na Terra, em relação a todas as formas de vida da natureza, ela é muito insignificante em relação ao tempo, né? Então, e assim, ao mesmo tempo, o homem é tão danoso, né, tão destrutivo para essa natureza que levou bilhões de anos para se formar, para se preparar para a presença do homem. Tá? Vamos lá mais um ponto aqui para a gente começar para valer a nossa viagem no tempo aí.